Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à live Galinhas Caipiras, como iniciar a produção. Essa live será apresentada pela pesquisadora da Embrapa Meio Norte, Tereza Viola, e pelo analista de pesquisa e desenvolvimento, Robério Sobreira, e será moderada pelo analista de pesquisa e desenvolvimento, Marcos Jacó Almeida. Tereza Viola é graduada em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e possui mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em produção animal, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação de alimentos para animais, alimentação animal, aditivos e nutrição animal. Na Embrapa Meio Norte, a Tereza atua nas áreas de etiologia, manejo, produção e nutrição de aves. O outro apresentador, Robério Sobreira, possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É analista da Embrapa com experiência na área de zootecnia, atuando principalmente com agricultura familiar, desenvolvimento sustentável, galinhas caipiras, agroecossistema e inovação tecnológica. Moderador dessa tarde, Marcos Jacó Almeida, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, especialização em Conservação e Utilização de Raças Nativas Animais pela Universidade de Córdoba, na Espanha, mestrado em Ciência Animal pela Universidade Federal do Piauí e doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba. Ele é analista da Embrapa com experiência na área de conservação e utilização de recursos genéticos animais, com ênfase em raças nativas, atuando principalmente nos seguintes temas: caprinos, bovinos, galinhas caipiras, alimentos, raças nativas, ovinos, convivência com a seca, agricultura familiar e sementes crioulas. A gente vai começar essa live com a fala da pesquisadora Tereza Viola, seguida pelo Robério. Tereza, boa sorte na sua apresentação. Boa tarde. Boa live a todos. Boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos. Essa live vai falar um pouquinho como a gente inicia uma criação de galinha caipira. Mas o tema é muito amplo, então a gente vai se ater em alguns temas específicos. Hoje eu vou falar sobre alimentação e manejo de galinhas caipiras. Alguns aspectos que a gente pode se atentar para iniciar uma produção. Antes de começar a apresentação, eu queria dizer que tem esse link da Embrapa Meio Norte relacionado a todas as publicações de galinha caipira. Então, todas as publicações que nós já publicamos até hoje estão disponíveis nesse link e podem ser baixados gratuitamente. Tem perguntas e respostas, tem questão sobre manejo de ovos, a sanidade relacionada à vacinação, tem também aspectos de aviário, como construir um aviário, e também uma cartilha de alimentação, que é o que a gente vai abordar hoje aqui nessa apresentação. Então, nós sabemos que a galinha ela come muitos tipos de alimento. Tem produtores que dão apenas o milho para as galinhas e elas acabam sobrevivendo. Tem pessoas que também dão resto de comida. Todos nós sabemos que os restos de comida também podem ser consumidos pelas galinhas. Entretanto, o que a gente mais recomenda é o uso da ração. Por quê? Porque a ração ela já vem balanceada com todos os nutrientes de forma equilibrada para os animais. Né? Então, cada fase de crescimento, cada fase de produção possui uma ração específica. Então, quando temos uma criação, o que a gente recomenda? A gente recomenda que a gente separe os animais de acordo com as fases de produção. Por exemplo, os pintinhos são criados separadamente e recebem uma ração específica. Os animais que estão em crescimento também possuem uma ração específica e precisam ser separados. Já as aves de postura precisam de uma ração própria para a postura. Por exemplo, os animais em fase de crescimento, na fase inicial, eles precisam de mais proteína na ração. Já os animais em fase de postura, eles precisam de um nível de cálcio mais elevado. Então, existem nutrientes específicos com níveis balanceados para cada fase de criação. Mas com relação à ração, como é que a gente pode fazer? A gente pode adquirir de duas formas principais.
Uma delas é adquirindo nos centros comerciais, que vendem a ração para as aves de acordo com a cada fase. Outra alternativa é o próprio produtor poder fazer a sua ração na propriedade. Para fazer a ração na propriedade, existem alguns tipos de misturadores, com tambores, pequenos misturadores, existem misturadores maiores, já comerciais, com uso de energia elétrica, e existem esses pequenos misturadores. Entretanto, também é possível o pequeno produtor poder misturar sua ração apenas misturando com uma pá e o auxílio de um balde. Então, como é que se faz isso? A gente utiliza uma superfície limpa, ou um piso, ou uma lona que esteja limpa, uma pá, ou então um moedor de milho, um triturador de milho, que precisam estar limpos. Né? Então, como é que a gente faz? A gente tem que pegar uma receita de ração, é como se fosse uma receita de um bolo. A gente pega aquela receita com aquelas quantidades específicas e vai colocando as quantidades maiores na parte de baixo e vai colocando, vai pesando as partes menores. Por exemplo, milho, soja, depois o calcário, o fosfato. Então, todos os ingredientes são colocados. Os ingredientes de menor quantidade, a gente pode colocar num balde e misturar com o auxílio de uma mão. Quando a gente faz, depois a gente mistura com os demais ingredientes de maior quantidade e faz essa mistura com o auxílio de uma pá. Então, aqui nesse link que nós já falamos agora no início da apresentação, relacionado com galinha caipira, tem aquela cartilha relacionada à alimentação de galinha caipira, que tem 2 exemplos de ração para a galinha caipira, na fase de crescimento e de postura, que podem ser utilizados pelo produtor. Então, aqui que a gente vê que a galinha caipira, ela tem um aspecto melhor, mais atraente com relação à carne, ela possui uma cor mais alaranjada do que a carcaça da ave industrial. Já a gema dos ovos, ela é mais alaranjada com relação aos ovos industriais. Por que isso? Porque eles têm acesso, que essas aves têm acesso também a alguns ingredientes que possuem carotenos, por exemplo, as gramas, as gramíneas, as pastagens, ou então frutas. Então, todos esses alimentos, eles possuem mais carotenos, e que proporcionam uma coloração mais alaranjada, tanto na gema, como na carcaça das aves. Então, como é que a gente pode proporcionar para essas galinhas caipira o acesso à grama nos piquetes? Então, a gente pode, por exemplo, colocar uma tela e semear embaixo algum tipo de gramínea. No caso aqui, são braquiárias que foram semeadas embaixo desse telado. As aves, elas sobem, consomem, à medida que a gramínea vai crescendo. Porque, assim, dessa forma, a galinha ela não vai acabar matando a gramínea, né? Então, ela vai sempre proporcionar algum tipo de alimento alternativo. E quando as aves possuem um vasto acesso a forragens ou a frutas no quintal ou mesmo nos piquetes, há uma redução natural no consumo de ração de até 20%. Então, acaba economizando a quantidade de ração consumida. Outra forma de alimentação são frutas, como, por exemplo, mamão, manga, que podem ser colocados num tipo de comedouro simples, que pode ser construído pelo próprio produtor. Esse comedouro, ele também tem uma instrução de como que se pode ser disponibilizado para as aves naquele link das galinhas com relacionado à cartilha de alimentação. Bom, existem alguns problemas também que podem acontecer, que são relacionados à alimentação. Por exemplo, as aves que não recebem uma nutrição balanceada, como, por exemplo, têm acesso apenas ao milho, ou às vezes apenas a restos de comida, elas possuem um sistema imunológico mais fragilizado, o que pode ocasionar a ocorrência de doenças e até maior mortalidade das aves. Em outros casos, quando a ave não tem acesso, por exemplo, à proteína de forma adequada ou a sódio, pode acontecer o canibalismo, como o caso dessa ave aqui. Ela foi completamente debicada no dorso, e é um ato de canibalismo de outras aves em cima delas. Então, como é que a gente fornece tanto a água como a comida para as aves? A gente não coloca os comedouros ou os bebedouros na altura do chão. A gente pendura eles de forma na altura do dorso dos animais. Então, podemos utilizar
comedouros e bebedouros artesanais ou comerciais. Os comerciais podem ser adquiridos em centros comerciais. O fornecimento de ração e de água, de preferência à vontade, né? E a água precisa ser limpa e fresca. Então, é muito importante que não deixemos a ração disponível à noite, porque pode ocorrer acúmulo de ratos, né? A multiplicação de ratos, pragas, insetos, ou mesmo de mofo, porque à noite há uma tendência de haver maior umidade no ar. Então, aqui a gente tem um exemplo de bebedouro artesanal com uso de garrafa PET na altura do dorso dos animais, onde os animais acabam não sujando e então consomem uma água limpa. Já não recomendamos o uso de pneu ou de outros vasilhames na altura do chão, porque os animais podem entrar, defecar e acabam contaminando essa água. Então, esse é um foco muito onde ocorrem verminoses. Então, não é recomendado. Então, agradecemos muito a atenção de todos e lembramos que temos o link com acesso a todas as publicações de Galinha Caipira. Muito obrigada a todos. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, né? Marcos, Tereza, Eugênia, que está nos dando apoio, Bruno, colegas. E, bem, abordar essa temática de como iniciar ou dicas como iniciar uma criação de galinhas, que seja entendido tanto no sentido de quem não cria galinha e deseja criar, quanto aquele que, já criando galinhas, deseja expandir seu negócio. Eu creio que são tantos itens que, se eu conseguir passar para vocês, se nós conseguirmos passar para vocês alguns elementos chaves que despertem para a importância de serem atenção, de terem atenção na hora de iniciar a criação de galinha, como é o caso desse início da fala da doutora Tereza sobre alimentação, nós percebemos que a maioria das falhas no sucesso das criações, o que falta nas criações de galinhas é justamente da base nutricional, dentre outros fatores. Bem, dito isso, eu vou tentar resumir alguns elementos que eles têm mais no sentido de fazer com que aquele que deseja criar galinha ou já cria e tenta expandir o seu negócio, eles passem a pensar e considerar como elementos de importância. Bom, a criação de galinha, a gente considera tipos de criação. A industrial, são as galinhas para corte ou postura, as linhagens, né, que no Nordeste são chamados caipirões, e também existem as aves selecionadas para corte ou postura, e as aves localmente adaptadas. Para cada um, por que eu estou mostrando esses tipos de aves? Porque os sistemas de criação para cada uma dessas aves são distintos e têm as suas particularidades. Isso deve ser um motivo de atenção. O objetivo da criação, se pretende criar galinha por uma questão de lazer, de tradição e alimentação da família, é uma renda complementar ou é realmente uma questão de empreendedorismo? Isso também tem que ficar muito claro desde o início do pensamento de criar ou expandir uma criação que já existe. A gente tem percebido que, pelas buscas, pelas perguntas de saque, pelas pessoas que nos procuram, muitas pessoas querem criar galinha para suprir parte da renda e manter seus sítios, chácaras, né? Diversificar a renda na agricultura familiar, né? Ou a criação para o consumo da família, né? Com a frase mesmo, não, eu quero a galinha para ter aquela galinha de comer no final de semana.
Então, as motivações das pequenas criações, elas se baseiam, entre outros elementos, nesses 3 itens. Perguntas importantes, que são muito corriqueiras, são: criar galinha dá lucro? E qual galinha criar? Essas perguntas, elas são talvez as que sejam mais frequentes, e talvez mais complexas da gente responder. Mas eu diria o seguinte, né? Se a gente disser que criar galinha dá lucro, a gente está afirmando uma coisa, assim como se diria que ter um posto de gasolina ou plantar determinada espécie, a gente generaliza para que todas as criações de galinhas elas deem lucro. E qual galinha criar? A gente vai ver qual galinha criar, ela depende também de particularidades de cada situação. Então, são 2 respostas que elas caem numa palavrinha mágica chamada planejamento. Planejamento, a gente considera que ele nasce de uma ideia ou de uma vontade, né? E ele deve passar por esses estágios, né? Como será? O que é que eu vou criar? Quanto eu vou criar? Aonde eu vou criar? Quanto eu estar? Cifrõezinhos aqui indicando, né? É preciso que se perceba que quando a gente cria a galinha para a alimentação da família, também é preciso que se perceba que haverá um gasto com instalações, um gasto com alimentação e um resultado esperado. Quantas galinhas você vai comer? No caso de uma coisa maior, de um negócio maior, então a gente vai ter que fazer uma projeção do resultado esperado. Então, tendo a ideia ou a vontade, é preciso que se pense como fazer, em detalhes, de preferência com a ajuda de um técnico para quem não tem experiência. Qual é esse resultado? Aqui entra o empreendedor que vai procurar as questões de mercado, por quanto ele vai vender, e também a atenção à legislação. A legislação, no caso, para que ele possa ter um fluxo de mercado sem atrapalhamentos futuros, né? Tudo ok? Ok, vamos iniciar a criação de galinha. O custo não coube no bolso ou o resultado não foi satisfatório? Não. Ou para, ou tenta ajustar. Outro tipo de galinha, outro tamanho de negócio, outro destino, outro replanejamento. Então, para aquelas 2 perguntas iniciais, se galinha dá lucro e qual galinha criar, a resposta é essa: planejar. Planejar. Esse planejamento ele vai te dar uma segurança absoluta? Não. E aí eu vou pegar uma frase de uma pessoa que eu acho que tem o know-how para abordar qualquer situação onde envolva investimento, negócio, gestão, né? Que é o Soros, né? Não há nada errado em correr risco, desde que não se arrisque tudo. E aí a sabedoria popular ela já diz, olha, nunca coloca todos os ovos no mesmo cesto, né? Aí você não vai continuar, não vai abandonar tudo, né? Você tem uma propriedade que tem várias atividades diversificadas, de repente você dá uma guinada de 360 graus para tudo e vai criar galinha. Às vezes você ter feito um estudo muito aprofundado ou seguro de mercado, ou ainda tendo feito esse estudo, mas sem ter a percepção de que esse mercado pode mudar, tanto o mercado de insumos necessários a fazer a produção, quanto ao preço do produto que você vai produzir. Aspecto importante do planejamento: o foco na produção, né? Que é para o mercado ou consumo. Isso são situações bem distintas, sabe? Bem distintas mesmo, porque numa você pode simplesmente, vou vender minhas galinhas e no próximo ano eu volto a criar. Mas se é mercado e ela vai compor a renda familiar de uma forma que comprometa a própria qualidade de vida, então não tem essa de tá arriscando fazer algo que possa fracassar facilmente. Insumos. A gente vê muita gente, a doutora Teresa falou sobre a questão da alimentação. Eu conheço muitos casos das pessoas que, somente depois de iniciarem o processo de criação de galinha, é que vão fazer os cálculos do custo de ração, do custo
e terminam indo às vezes para as rações mais baratas, para as misturas mais baratas, que não vão dar um desempenho satisfatório às aves. Então, os insumos, quanto custa, onde encontrar, como é o acesso a isso, qual a qualidade deles. Os investimentos, é preciso ver que as instalações, né, e seus anexos, eles passam por um cálculo que não caberia fazer, mas para cada, se ele tem um galpão, tem uma duração de 10 anos, simplificando para as pessoas que não estão mais tão familiarizadas com esse tipo de raciocínio, se um galpão tem uma vida útil de 10 anos, então, e aí você vai produzir por ano, arredondando, 1.000 galinhas por ano, 10.000 galinhas. Essas 10.000 galinhas, elas vão ter que ter uma parcela do lucro delas para amortizar o que foi gasto no galpão. É um cálculo básico. Lembrar que, além disso, ainda tem a manutenção das instalações e a depreciação. A depreciação de que chega um tempo de que fica mais vantajoso, às vezes, fazer um novo do que refazer, né? Porque o custo, o valor mesmo do investimento que está imobilizado já não compensa você fazer jeitinhos, né? Lá embaixo tinha uma figura de um ábaco, né? Maquinazinha de calcular, né? A gente vê que isso é necessário. Outros aspectos do planejamento, que já foi falado, destino da produção, envolve o mercado, consumo, produto, administração, processamento do produto, o preço e os competidores. Quem vende o que parecido comigo naquela região e como é que a gente vai lidar com isso. Os insumos, os ingredientes alimentares, as vacinas, as aves, de onde elas vêm, água. Água é fundamental na criação de aves. Tem que ter água e, às vezes, as pessoas não têm muita segurança e muita certeza da qualidade dessa água que está sendo fornecida e nem a quantidade suficiente para a higienização de equipamentos, etc. Os investimentos, as instalações, rede elétrica, fonte d'água, às vezes precisa fazer ou então ligar. Os anexos, né, que são força de putrefação, né, um local para guardar medicamentos, dependendo da situação, um local para estoque ou fabricação de ração. A localização é fundamental e a expansão do negócio, né? Se a gente pretende aumentar o tamanho da criação de galinhas, que o primeiro galpão ele seja localizado de uma forma estratégica, pensando no segundo, terceiro, quarto, né? Às vezes a localização do primeiro galpão impede que outros galpões sejam feitos sem que aquele seja demolido. Uma questão também que a gente sempre tem que pensar é na insumo dependência, né? Algumas criações, elas, como as de aves industriais, elas são consideradas de alta dependência de insumos externos, né? Então, você tem a entrada dos insumos, que seria a genética e a nutrição, né? Os recursos locais, que a gente considera, nesse caso, a mão de obra, geralmente, formando o sistema de produção com foco no mercado. Com a baixa dependência, a gente teria, talvez, como exemplo mais clássico, as aves localmente adaptadas, onde você tem os recursos locais aí representados pela mão de obra, pela genética, pelas tradições, né? Ajustes técnicos, né? Ajustes produtivos locais, né? Que formam um sistema de produção com a entrada de insumos externos, que aqui eu enfatizaria a questão das vacinas, né? Para que a gente tenha uma elevação da biosseguridade, né? E também das medidas de técnicas que vão incrementar esse sistema. E aí você tem um foco no consumo, principalmente, na maioria das vezes, e cada vez mais isso sendo um objeto de mercado. É importante notar que, nesse caso da alta dependência, quando você tira os insumos, você cessa o sistema de produção. Na baixa dependência, quando você tira os insumos externos, o sistema continua. Ele continua porque você tem os recursos locais que vão permitir uma continuidade, claro, com um fluxo produtivo menor, mas ele não cessa. Essa dependência dos insumos externos ela não é tão grande. As aves são locais, a possibilidade de alimentá-las é possível de forma local, então a coisa flui no menor ritmo, mas flui. Instalações é o item de maior custo inicial
para iniciar uma criação ou para expandir uma criação. Sempre se tem em mente a instalação ideal, né? Isso não é a realidade, né? Eu sei que, tecnicamente, o correto é que a gente atinja logo o patamar da otimização de higiene, de manejo, de estrutura, de qualidade, né? Mas a gente, andando por esses Brasis, a gente encontra desde instalações dessa natureza, que depois migram para essa situação, que depois chegam a essa situação. Então, isso aqui são aspectos que têm muitos elementos envolvidos, culturais, a capacidade econômica de cada produtor, né? Não dá para exigir do produtor que ele migre da galinha solta para uma instalação no formato que a gente desejaria que fosse, né? Quando a gente vai ignorar a capacidade financeira de cada um. Cada um é que sabe o tanto que pode investir, o tanto que pode gastar e a velocidade desse investimento, né? Enfim, quando a gente fala em criar galinha, eu não poderia deixar de falar que há uma tendência, como a gente quis abordar um todo, mas com destaque instalações, que as instalações elas sejam concebidas de forma a garantir as liberdades animais, né? Elas dizem das aves estarem livres de fome e sede, livres de desconforto, livres de dor, doença ou injúria, né? Ter liberdade de expressão, comportamento natural da espécie, né? Estar livre de medo e estresse. Sim. E qual o significado disso? O significado disso é que o mundo ele tem visto essa forma aqui até como um limitante de mercado, né? As pessoas querem saber como os animais são criados. Cada vez isso é mais claro, né? E também é o seguinte: um animal que é bem criado, ele tem maiores condições de produzir melhor. Ele vai ter menos estresse, ele vai apresentar. Tem alguns estudos, na verdade, vários estudos que mostram que a própria imunidade do animal é melhor quando ele é bem tratado, né? O bem-estar respeitado. E eu não poderia abordar instalações e o manejo, de uma forma geral, do planejamento, sem ter um enfoque nesse aspecto muito importante e atual, né? É isso, pessoal. A gente fica à disposição para tentar responder o que não tenha ficado ainda por completo. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Muita satisfação que nós estamos com 306 pessoas ao vivo conosco aqui sobre um assunto tão interessante, os números aqui crescendo, né? E eu vou aqui fazer algumas perguntas, só antecipando alguns detalhes, gente, que, por exemplo, tem algumas perguntas relacionadas à sanidade animal que podem ser encaminhadas para o nosso saque, porque apesar das pessoas terem essa necessidade de verificar que tratamento deve ser dado às aves que estão doentes, ou que sintomas ou que doenças são essas, fica meio complicado, meio difícil a gente estabelecer qualquer ideia do que seja, né, e que tipo vai ter, só com algumas informações. Então, tem o saque da Embrapa que está à disposição, né, você pode enviar e certamente nós enviaremos essa questão para um veterinário, tá? Para que ele possa verificar e ver se tem condições de dar uma recomendação sobre isso. Então, nós vamos na primeira pergunta aqui, vem do Ronaldo Prata. Ele deseja criar galinhas de postura para ovos brancos. E uma criação relativamente pequena, né, com menos de 1.000 aves. Ele gostaria de saber se tem alguma dica, né, sobre alguma raça ou linhagem que ele possa criar ou onde ele possa conseguir essa informação. Essa pergunta vou passar para a doutora Tereza.
para que ela possa responder. Bem, com relação aos ovos brancos, normalmente são linhagens, alguns tipos de linhagens que possuem ovos com a casca dos ovos brancos, né, que podem ser adquiridos em agropecuárias ou mesmo em incubatórios credenciados. Então, assim, para pequenas produções, normalmente essas aves de linhagens, elas são mais uniformes, elas têm uma produtividade mais alta, mas elas também são mais sensíveis, elas precisam de um ambiente mais controlado, precisam de alimentação bem controlada. Então, seria interessante mais, assim, para grandes produções. Entretanto, alguns pequenos produtores também adquirem e conseguem produzir em pequena escala. Naquele link que nós mencionamos, da Embrapa Meio Norte, /galinha caipira, né, que estaria na nossa apresentação, de repente a gente poderia colocar ali no chat esse link. Lá existem algumas dicas de como que se faz para poder criar um sistema de produção de até 1.000 aves, né, pequeno sistema de criação para galinha caipira. A segunda pergunta que eu vou passar para o Robério vem do Jairo Macedo. Ele pergunta se precisa algum cuidado especial para a criação de galinhas em região muito fria. Jairo, na verdade, o cuidado com as galinhas, somente as aves jovens, ela, independente da região, até da região quente, na fase mais jovem, elas não têm o que a gente chama de capacidade de termorregulação, ou seja, de produzir o calor suficiente para que não sofram injúrias, né? Então, principalmente nos primeiros dias, é necessário sim fazer o aquecimento artificial, que isso na natureza é feito pela galinha, pela mãe, né, quando ela cria os pintinhos. E nas fases mais avançadas da ave, nas regiões frias, sim, é indispensável que se propicie alguma forma de evitar as temperaturas muito baixas. Os extremos, tanto de temperaturas muito altas como de temperaturas muito baixas, certamente vão causar danos às criações. Então, a resposta é que, sim, tenha o cuidado através de cortinas e de outros dispositivos que podem ser aconselhados por técnicos da região que possam propiciar um ambiente mais saudável para as aves. Ótimo. Temos aqui também a pergunta do Flávio Francisco, e eu vou juntar aqui com a pergunta também do Gismar Milhomes, que são perguntas complementares. O Flávio Francisco ele está perguntando onde é que adquire ovos ou aves, né, da Embrapa 51. E o Gismar pergunta qual é a cor dos ovos dessa galinha Embrapa 51. Vou passar para a Tereza. O Embrapa 51 é uma ave, uma linhagem poedeira desenvolvida pela Embrapa Suínos e Aves, que fica no sul do país. Para saber aonde se consegue, né, comprar, adquirir na sua região, é importante você mandar essa pergunta para o SAC, que será destinado para a Embrapa Suínos e Aves, que tem todos os fornecedores credenciados junto à Embrapa que poderiam estar fornecendo, então, esses pintinhos. Com relação às aves, elas possuem tanto a plumagem como a cor da casca dos ovos marrom. É uma linhagem característica, né, de ovo para produzir galinha caipira. Já a gema dos ovos, como eu disse na apresentação, ela está relacionada com o tipo de alimentação que as aves vão receber. Então, as aves que possuem mais acesso a forragens, né, ou frutas, elas terão acesso a mais caroteno, então assim elas terão uma gema dos ovos mais alaranjada. Tem uma pergunta aqui, vai para o Robério, que tem Urquiaga, eu acho que é esse nome. Pergunta se é possível criar galinhas caipiras de diferentes idades ao mesmo tempo, misturadas. As galinhas caipiras, aí onde a gente se refere de uma forma geral tanto às que no Nordeste são chamadas caipirões, quanto às galinhas localmente adaptadas, a gente não aconselha que você coloque aves jovens, pintinhos, né, criadas junto com, por exemplo, aves que estão em postura.
as necessidades nutricionais são diferentes. Então, se elas estão todas juntas, ou vai fornecer uma ração que seria para os pintinhos muito rica em proteína, né, mas deficiente em cálcio, fósforo, por exemplo, né? Ou se você coloca essa ração de poedeiras para os pintinhos, eles não vão ter a ingesta proteica suficiente para o desenvolvimento. Além disso, essa proximidade de aves mais velhas com aves jovens, ela vai aumentar o risco de doenças. Então, é desaconselhável que esse manejo seja feito, né? Preferência que as aves sejam criadas por fase de vida para que recebam alimentação e cuidados diferenciados. Agora uma pergunta aqui para a Tereza, do Cícero Severo. É viável a criação de galinha caipira? Qual é a diferença entre galinha caipira verdadeira e essas raças melhoradas de hoje? No caso, em lei, não tem nada que defina que um tipo de galinha seja uma galinha caipira, né? Então, o sistema de criação está mais voltado à criação de galinha caipira. Por exemplo, no sul do país é muito comum se produzir linhagens de forma semi-intensiva, né, com aves com acesso ao piquete, e essas aves teriam, então, seriam produzidos, então, ovos ou a carcaça de aves caipiras. Tá? Então, não tem exatamente uma definição assim em lei. Mas a Embrapa Meio Norte ela possui uma sugestão de sistema de criação para a galinha caipira. Né? Então, assim, já no Nordeste, em alguns locais, é mais relacionado o cliente, o mercado, ele possui mais ele relaciona mais a ave ou o ovo caipira com essas raças nativas, no caso, ou essas aves não melhoradas que se reproduzem no próprio quintal. Aí aqui uma pergunta para o Roberto, é do André Gonçalves. Ele pergunta se existe algum estudo de viabilidade do uso de alimentos vivos para a criação de galinhas. Na Embrapa Meio Norte, nós não temos consolidado nenhum estudo dessa natureza, né? Alguns trabalhos não da região Nordeste do Brasil, eles existem na literatura, né? Mas nós não podemos afirmar e aconselhar para as condições de Brasil, e especialmente de Nordeste, esse manejo, pelo que interessa mais, da viabilidade, né? Nesse momento. É possível que futuramente se venha a trabalhar com essa temática, mas no momento nós não temos como te afirmar essa viabilidade assim de pronto. Aqui para a Tereza, é do João Bosco Junqueira. Ele pergunta aqui o seguinte: consociar culturas de hortaliças é importante para a criação de galinha e utilizar, por exemplo, a hidroponia de milho também? Bom, João Bosco, a gente produz todo tipo de verde que a gente pode produzir para a ave que ela possa consumir, melhora a coloração da gema e a coloração da pele das galinhas no abate. Né? Então, assim, sim é recomendado, é importante que as aves tenham algum acesso a forragens, sejam eles restos de hortaliças, né? Ou seja mesmo milho hidropônico, que é uma boa opção. E as aves, que quanto mais elas consomem esse tipo de alimentação alternativa, menor será o consumo de ração. Ela voluntariamente acaba consumindo menos ração, então gerando assim uma economia. A Valéria Silva faz a seguinte pergunta: vai para o Roberto. Como eu posso organizar o galinheiro de modo a separar as aves? Bom, a separação das aves, nós temos um modelo que na Embrapa, né, que inclusive a gente tem buscado aprimorar cada vez mais, né, que ele tem a separação das fases em reprodução, em choco, aves em cria, recria e terminação, né? O material ainda está disponível na internet, né?
Eu te diria que essa separação ela deve ser feita considerando aquilo que eu falei na apresentação, né? Qual o objetivo da tua criação? Se vai ter uma criação de 10 galinhas, né, para ter alguns piquinhos, né, para o consumo, né? Essa divisão, quando elas estão soltas no quintal, que você já faz uma evolução para que separar as aves jovens das aves que estão pondo, dando uma alimentação diferente, isso é positivo. Se você vai entrar numa questão de criação, de comprar pintos, lotes de pintos e ter diferentes aves em diferentes estágios, então essa separação ela já é recomendável que seja por diferentes galpões. Ou seja, a separação ela deve ser física, ela é recomendada e ela é fundamental para que se tenha um nível de produtividade das aves satisfatório, né? Então, essa separação é física mesmo e esse planejamento das instalações deve considerar isso. Essa pergunta aqui vai do Mauro Costa para a Tereza. Ele pergunta aqui se a galinha, se ela for criada em sistema de confinamento ou semi-confinada, se isso vai fazer diferença no tempo dela para abate. Mauro, é o seguinte, o tempo de abate está muito relacionado com a alimentação. A alimentação precisa ser fornecida de forma balanceada e à vontade, tá? Então, assim, normalmente o tempo não difere muito, tá? Agora, com os tipos de aves há uma diferenciação. Existem linhagens de alto rendimento para corte e em 30 dias, 40 dias você já atinge o peso de abate. Já algumas aves caipiras que são localmente adaptadas, que não ainda que seriam as raças nativas, elas podem levar até 6 meses, 8 meses para atingir o ponto de abate. Então, está mais relacionado ao tipo de ave, né? Desde que você forneça a alimentação à vontade. Teve uma pergunta do Aguiar. Ele quer saber onde ele consegue mudas de rami. Vai para o Robério. Eu pediria auxílio ao moderador, que é um apaixonado por rami, e estaria mais apto a dar essas dicas. Marcos, por favor, dê a sua colaboração. O rami, você tanto pode conseguir nos programas de venda pela internet, pelo sistema de venda pela internet, nos buscadores, né? Como você pode fazer buscas locais também por esses sistemas, porque, na realidade, o rami, por ser uma planta muito utilizada em alguns locais para alimentação de aves, né? Como fala a Tereza, ela de forma suplementar ajuda bastante a reduzir o uso de ração. É uma planta que tem tido bastante interesse por parte de alguns criadores, mas o acesso a elas ainda não é tão fácil. Normalmente você consegue mais através da internet mesmo, dos sites de venda. Obrigado, Marcos. Aí aqui também, aqui a Giovandra pergunta, ela disse que tem 2 lotes, né? Já está com 130 galinhas e o primeiro lote está com 3 meses. Pergunto se pode deixar diferentes idades juntas, no caso de... Eu entendo que aqui deve ser para postura, né? Essa pergunta vai para mim. Beleza. Bom, nós não recomendamos que as aves sejam criadas juntas, tá? Principalmente pelo motivo de que a alimentação ela tem que ser diferenciada. A ave que de postura, ela precisa de um outro tipo de ração que a ave em crescimento. Tá? Então, essa é a nossa recomendação. O Ferreira Almeida, perguntando aqui, essa vai para o Roberto, ele pergunta se é indicado utilizar raças como Label Rouge e cruzar com galinhas sem raça definida, né? Se isso tem uma vantagem genética.
Bom, essa questão, pessoas perguntam muito, né? Inclusive, eu aconselho você dar uma olhadinha na live que eu fiz com o Marcos, né? Na verdade, nós três, no dia 7, ela está disponível na internet ainda, onde a gente fala da conservação. Mas te respondendo, eu diria o seguinte: o cruzamento de uma ave, quando você pega a galinha caipira localmente adaptada, ela tem o seu valor do seu diferencial genético, da tradição, do sabor, das características organolétricas e das questões que estão ligadas ao seu genoma e às suas características comportamentais. Então, eu consideraria um tesouro assim como a manga de fiapo, como a cajá, como o umbu, como a palma, como o xique-xique. Então, são coisas muito locais e que elas são específicas com esse valor agregado da tradição e da diferenciação. Quando a gente pega essa galinha e cruza com uma ave pensando em aumentar o porte, a gente acaba com a genética dela, consequentemente com as questões comportamentais. Quando ela é cruzada com a galinha pensando em aumentar a produção de ovos, a gente também vai inibir essa carga, esse potencial genético, esse potencial comportamental. E, para ser sincero com as pessoas, a gente não pode mais estar falando que está ali preparando ou servindo uma galinha localmente adaptada. Então, eu te diria o seguinte: se o pensamento é aumentar a produção de ovos, tem excelentes linhagens no mercado que podem produzir ovos numa quantidade muito maior do que a galinha localmente adaptada a SRD, como você se refere. Se a questão é um crescimento mais rápido, também existem aves no mercado que foram trabalhadas por especialistas, inclusive aves da Embrapa, né, com desempenho fantástico, né? Então, se você quer mais ovos, melhor comprar as linhagens para ovos. Se quer um crescimento mais rápido ou um porte maior, utiliza aves de crescimento mais rápido e um porte maior. Mas fazer esse cruzamento, o resultado vai ser de uma perda genética e totalmente inesperado. Né? Não dá para a gente prever, só dá para te dizer com certeza de que o objetivo pensado de aumentar porte, aumentar ovos, ele não vai ser alcançado de forma segura. É desaconselhável. Uma pergunta, essa já é direcionada, né, para a Tereza, e o Aguiar pergunta se recomenda o uso do rami na alimentação de galinhas. Aguiar, é o seguinte, a gente sempre recomenda o uso de forragens para a criação de galinha caipira, tanto para ovos como carne, né, ou frutas, mas de forma complementar, separado da ração. Então, que a ave receba num comedouro específico a ração balanceada e que seja fornecido também algum tipo de forragem, tá? Nunca misturado na ração. Aqui o Alisson Cruz manda uma pergunta aqui, essa é para o Robério. Pergunta, Robério, se no caso de ovos que vai colocar para chocar, se ele pode marcar com qualquer coisa, inclusive com caneta. Olha, a nossa recomendação é que isso seja feito com o lápis grafite, né? Com o lápis grafite, o risco de causar injúrias à casca do ovo é menor e ele fixa bem para o que se propõe, que geralmente é a data, né? Ou então a data de postura, né? Isso tanto é uma recomendação que a gente aconselha fortemente que seja feito para você ter um controle da idade que aquele ovo foi coletado, né? Então, o lápis grafite é superior, sim, à caneta. E para a Tereza, o Lázaro Oliveira pergunta se é recomendado, no caso de galinha poedeira, comprar ovo galado. Lázaro, é o seguinte, no caso de ovos específicos para a postura de poedeira, né, o mais comum é o uso das linhagens. E as linhagens, não recomendamos a aquisição de ovos galados. Tá? Para a postura, entretanto, de galinha caipira,
aí sim pode ser adquirir ovos galados de algum fornecedor de aves localmente adaptadas que possam se reproduzir no quintal. Aqui o Lauro Júnior vai mandando uma pergunta para o Robério. Qual é a melhor forma para usar como para chocar os ovos? É a chocadeira ou uso mesmo a galinha? Bom, essa também é uma pergunta que se pergunta, que ela é muito recorrente pelos produtores, né? E eu gostaria de fazer uma analogia, né? Qual é a vantagem da chocadeira? É que você tem o nascimento de lotes maiores de pintos, que você pode fazer um manejo de pintos da mesma idade, né, dentro da tua pequena criação, isso facilitando a alimentação e a próprio controle, vacinações, enfim. No caso do choco natural da galinha, que a gente tem observado isso de forma mais tradicional, as vantagens elas estariam mais ligadas ao bem-estar animal, à autenticidade das tradições, né? Então a escolha vai muito dos benefícios e das desvantagens que tenham na tua situação. Pensar o seguinte, como algumas vezes eu tenho me deparado, a pessoa compra a chocadeira, talvez sei lá por 800 mil reais, não sei, varia muito o preço, né? Depende da marca, do fabricante, dos recursos. E aí ele utiliza uma, duas, três vezes, as primeiras vezes a família toda fica esperando que os pintinhos nasçam. Depois essa chocadeira ela é meio que abandonada e colocada num local lá e volta a utilizar as galinhas como incubação. Então eu volto para aquela palavra que eu falei na apresentação que a gente fez, né? É o planejamento, né? É ver realmente o custo, ver qual o teu pensamento de volume de plantel e saber que chocar é uma arte. Chocar não é uma coisa assim que a gente simplesmente comprou a chocadeira, já vai garantir tudo bem. Isso aí envolve armazenamento de ovo, qualidade de ovo, temperatura, umidade, asepsia da chocadeira e vários elementos que vão influenciar o resultado positivo da decisão de optar pela chocadeira. Então, eu te aconselharia de ler um pouco do assunto e a gente também fica à disposição para alguma dúvida específica que você tenha sobre esse tema, porque é uma decisão mais pessoal do que técnica. Não tem como dizer é melhor esse ou aquele, vai depender do teu modelo de criação. Bem, aqui tem uma pergunta, que uma do Celso Brasil e outra da Mônica. Basicamente, porque essa pergunta é para a Tereza, e basicamente essas duas perguntas podem ser colocadas em uma só. Eles querem saber qual é o consumo, né, em termos de gramas, porque é uma pergunta recorrente aqui nessa lista, né, no chat, e de saber qual é o consumo de uma galinha, consumo de ração diário para uma galinha. Como é que eles vão calcular ou começar uma criação para ter uma ideia do que oferecer para elas por dia? De ração, no caso, bom, a ave ela consome de acordo com o seu peso, né? Lógico que um pintinho vai consumir menos ração que uma ave adulta. Uma ave adulta ela vai consumir cerca de 95 a 100 gramas por dia, né? Então, com relação às forragens, a gente também, como as forragens normalmente são fornecidas úmidas, que possuem uma quantidade razoável de água, né? Então, a gente recomenda cerca de 50 a 100 gramas de forragem por dia por ave para ser fornecido, para que tenha uma significante alteração, né? Melhoria na coloração tanto da gema como na coloração da pele da carcaça. Continuando, eu vou fazer essa pergunta ainda para a Tereza, porque tem tudo a ver com os trabalhos que você tem feito. A pergunta é da Dani, ela está querendo saber se tem alguma alternativa para substituir a soja na alimentação das galinhas. Existe alguma alternativa? Bom, a soja ela é um alimento proteico,
né? Então, precisamos substituir na ração por outro alimento proteico. Por exemplo, a farinha de carne também é um alimento proteico, né? Um alimento proteico que nós estamos estudando atualmente, temos um projeto ativo na Embrapa Meio Norte, estamos estudando a substituição do farelo de soja por soja integral e por feijão na ração, até a substituição de 100%, que seria então uma alternativa, porque nós já tivemos muitas questões de produtores que produzem o feijão, né? Eles plantam o feijão e na época do plantio da venda, o preço cai muito. E a farelo de soja continua muito alta. Então, eles nos perguntam de forma recorrente se pode substituir o feijão ao invés do farelo de soja na ração. Então, é isso que estamos estudando para oferecer, então, para os pequenos produtores fórmulas de ração apropriadas com algumas dietas alternativas. Para o Robério, aqui a Dani também fazendo uma outra pergunta, ela quer saber, aliás, para 1.000 galinhas, qual é o tamanho de galpão, o que é que utiliza por metro quadrado, como é que é isso? Olha, isso varia um pouco de aconselhamento, né? As pessoas geralmente na avicultura industrial, 10 galinhas ou mais por metro, né? Colocado. Quando a gente fala em galinha localmente adaptada, a gente tem que ver que são aves que têm uma disputa hierárquica mais intensa, né? Então, elas têm mais bicadas de disputa hierárquica, elas precisam de mais espaço para se movimentar, né? Então, eu te aconselharia o seguinte, que se for possível, né, se não encarecer muito a tua criação, manter em torno de 5, 6 galinhas por metro, né, principalmente nas regiões mais quentes, seria o ideal. Se não, que isso fosse até em torno aí de 7, 8, né? Faz muito bom senso, né? A gente não pode generalizar, de repente você mora no Nordeste, mas você mora numa região de serra, que é mais frio. Então a gente pode manter uma densidade maior de aves. Mas em plena região seca, a gente fazer a lotação tal qual a gente encontra na literatura, a gente pode ter questões de canibalismo, de estresse das aves, né, de alta temperatura. Um teste que eu gosto de propor, né, é que o criador de galinhas ele permaneça durante várias horas do dia dentro do aviário, né, sentindo mais ou menos qual é o ambiente que ele está criando as galinhas dele. Porque se elas não estiverem confortáveis, elas não vão responder bem. E quanto mais galinhas, mais um estresse, né, a esse ambiente. Então, eu te aconselharia 5 aves, se possível, 10 no máximo. Uma pergunta aqui, que o nome é Rê. A pergunta é o seguinte: para criar aves de postura, vai para a Tereza, ela está com 4 galpões. Quer saber o seguinte: no caso de utilizar 4 galpões, se existe uma distância ideal para colocar um galpão do outro? Bom, a distância ela varia também, né, do tamanho do galpão, ela varia também para que destino, né, se são ovos para incubação, se são ovos para produção. Nesse caso, essa pergunta mais específica seria interessante enviar mais detalhes para o saque da Embrapa e a gente poderia responder com mais certeza. O Robério aqui, Lula Gato, pergunta com quanto tempo devemos separar os pintos das galinhas? Existe uma tendência hoje, né, que quando a gente cria em chocadeira, né, ou melhor, quando incuba em chocadeira, é lógico que esses pintinhos não vão nascer em contato com a galinha, então naturalmente eles são separados. Nos modelos que muitos produtores praticam, mesmo com o choco natural, também têm sido separados pintinhos no dia que eles nascem e ofertada na ração inicial. Aí a gente volta lá para aquelas condições das liberdades animais, do bem-estar animal, né? Quando a gente fala em tradição, em bem-estar animal, em cuidados,
Então, a permanência dos pintinhos com a galinha, se não tem uma fonte de calor, aquelas criações bem pequenas, né, às vezes 2, 3, 4 galinhas que as pessoas têm, esses pintos eles vão permanecer aí, às vezes, até por 30 dias. Então, o que é que eu te diria? A decisão de retirar os pintos ela vai depender de diversos fatores. Entre eles, tem a ração inicial adequada para fornecer para esses pintinhos? Porque separar da galinha e colocar eles confinados num local dando, por exemplo, xerém de milho, não vai ter os nutrientes suficientes para eles se desenvolverem. Então, é uma situação a gente avaliar a cada caso. Né? Não sei se eu te respondi bem, mas, ou seja, a separação ela não segue uma questão rígida por implicar em dois caminhos. Uma de efetividade, né, de eficiência produtiva, e outro de bem-estar animal. E aí a gente precisaria, talvez, aprofundar um pouco qual é o teu real interesse. Né? Marcos precisa acionar o teu microfone. Desculpa, eu tinha travado aqui. Uma pergunta aqui para a Tereza, do José Henrique. Ele pergunta se pode utilizar seu produto de origem animal para galinha caipira. Bom, é o seguinte, existem farinhas de inseto, existem minhocas, né, que naturalmente as aves, elas consomem, têm origem animal, né. Na legislação é proibido o uso, por exemplo, de farinha de carne para bovinos por causa da questão da vaca louca. Tá? E há alguns destinos também. Quando as aves elas são exportadas a alguns mercados, né, de exportação, eles proíbem o uso de alimentação de origem animal. Mas dependendo do mercado, dependendo do tipo de sistema de produção a que se destina, ele pode ser usado. Tá? Então, existem, inclusive, algumas indústrias brasileiras que já fabricam farinha de inseto destinado para alimentação de animais ou técnicos. Aqui tem uma pergunta, como é a área de nutrição, acho que continua aí com a Tereza também, e o Roberto pode complementar, é do Alessandro Silva. Ele quer saber se milheto, né, se ele pode usar o milheto na alimentação das aves, na composição da ração. Bom, é uma pergunta interessante. Existem alguns ingredientes como sorgo, milheto, né, alguns ingredientes um pouco diferentes da soja e do milho que também podem ser utilizadas na ração. Entretanto, é necessário que um nutricionista animal possa formular essa ração de forma adequada e balanceada para o destino adequado, né, para os pintinhos ou para as aves poedeiras ou para os animais a que se destina. Bom, pessoal, eu acredito no adiantar da hora aqui, nós já estamos às 17 horas. Eu acredito que Eugênia já deva querer assumir aqui o quadro, porque já deu mais ou menos o prazo, né, estabelecido para as respostas. Tem muitas outras respostas aqui, mas eu adianto que vocês podem enviar para o saque da Embrapa, inclusive no site da Embrapa tem muitas publicações a respeito de instalações, alimentação de galinhas caipiras, tem muitas informações interessantes no nosso site. Aproveitando também, Marcos, a gente quer dizer que a Embrapa Meio Norte, aqui em Teresina, ela está aberta para visitação após a pandemia, né? Durante esse período de pandemia, por enquanto estão suspensas as visitas, mas nos períodos normais nós atendemos. Quando são visitas de grupos maiores, nós solicitamos que seja feita a requisição de visitantes para que a gente possa se programar melhor. Né? E também tem um atendimento por telefone que vai voltar a ser normalizado após o período da pandemia. Eu acredito que a Eugênia esteja com um pouco de dificuldade de entrar. Mas, Roberto, você ia falando alguma coisa, fica à vontade, enquanto eu tento. Tudo bem. Eu ia fazer uma rápida complementação a respeito do milheto, né? O milheto é uma alternativa, né? Mas é preciso ver a qualidade desse material, né?
eu já vi algumas situações que o que se vende como milheto, ele tem é um material extremamente fibroso, que não vem só o grão, né, misturado, só em passando. Mas o mais, eu creio que pelo horário está encerrando. Agradecer a todos, né? E ficamos à disposição via saque para complementar as perguntas que não foram possíveis pelo tempo a gente responder. Obrigado. Bom, da nossa parte, em relação aqui à condução das perguntas, também agradecer a participação de todos, mas a quantidade imensa aqui de perguntas, mas vocês, como eu disse antes, podem direcionar para o nosso saque. A Embrapa, do período de pandemia, nós estamos com uma forma alternativa de estar atuando, né, online, levando conhecimento, tecnologias, inovação para os produtores, e estamos à disposição, tá bom? Eu vou passar agora, então, para a Tereza, e depois eu acho que o Bruno deve entrar aí para encerrar nosso evento e até o próximo evento. Bom, no caso, uma vez por ano, durante o período normal, na Embrapa Meio Norte, nós fazemos pelo menos um seminário, né, com palestrantes voltados com criação de galinha caipira. Já tivemos também com relação à criação de galinha orgânica e agroecológica, que está disponível também no YouTube. Então, nós temos, nos períodos normais, nós costumamos fazer alguns eventos gratuitos de forma presencial, tá? Que às vezes são disponibilizados também na mídia, de forma virtual. Mas durante o período da pandemia, infelizmente, nós não estamos podendo realizar isso, estamos fazendo pequenas lives para sanar algumas dúvidas para os produtores que sabemos que às vezes têm carência de informação. Então, por isso, nós reforçamos, tem aquele link da Embrapa Meio Norte voltado à galinha caipira, temos vários tipos de documentos que podem ajudar a esclarecer. E permanecendo dúvida, ou se acontecer algum evento, alguma particularidade na produção, na sua produção, é só enviar, então, um saque para nós, que esses são os meios de comunicação que, por enquanto, estão ativos na Embrapa Meio Norte. Bom, pessoal, então nós estamos aguardando o Bruno, né, para fazer encerramento. Eu não sei do comando de encerramento aí, se pode ser via Roberto ou Tereza. E se o Bruno puder já encerrar, a gente dá por finalizado esse evento, agradecer novamente a participação de todos e dizer que logo mais esse evento vai estar disponível na internet, né, no nosso canal e o YouTube, e vocês poderão assistir novamente tudo que foi discutido aqui. Eu vou passar a palavra agora para o Bruno, para ele poder encerrar e a gente partir para as outras atividades.